Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus possa te envolver, esse amor que cura, que restaura, que nos traz um novo ânimo, que nos traz determinação. E hoje nós vamos falar sobre não desistirmos. Nós vemos que a Bíblia diz que a nossa vida com Jesus é comparada a uma corrida que devemos terminar. Não importa como começamos, mas a maneira como terminamos é que vai importar. E muitas vezes nós somos tentados a desistir. E eu quero hoje falar sobre este assunto e quero ler 2 versículos que estão lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, e diz o seguinte, eu vou estar lendo para você. Nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Essa passagem, ela deve ser um modelo para mim e para você, de como nós devemos perseverar e acabar bem a nossa caminhada. Se eu vou fazer uma corrida, eu tenho que observar algumas coisas. A primeira delas, eu tenho que ver que tem pessoas que já fizeram essa corrida, que já acabaram essa corrida e que dão testemunho dela. E eu tenho que retirar força daqueles que já correram antes de mim. Essas palavras de encorajamento para perseverar, elas não foram escritas apenas para os cristãos do tempo do século passado ou do tempo dos séculos anteriores. Elas foram escritas para nós, aqui e hoje. Ele diz que enquanto você está correndo, Paulo fala, que nós devemos conscientizar-nos de que outras pessoas já passaram por aqui antes de mim e antes de você. E nós podemos aprender algo com elas. Lá no capítulo 11 de Hebreus, contém uma lista de pessoas que você deve conhecer, bem como das histórias da Bíblia, assim como Moisés, Abraão, Noé, eles são chamados heróis da fé. Ali em Hebreus fala da galeria dos heróis da fé e tantos outros que estão naquele lugar também. Todas elas têm algo em comum. Elas tinham uma fé inabalável e confiança em Deus que não queriam abandonar por nada a sua corrida. Não iam desistir nem abandonar sua confiança em Deus. Algumas vezes a fé dessas pessoas foram ridicularizadas, outras vezes essas pessoas foram maltratadas. Em outras situações, Deus os chamou para que deixassem suas famílias e fossem para terras estranhas, distantes. Alguns pagaram um preço muito alto, morrendo por causa do Evangelho. O capítulo 11 nos diz que mantinham sua fé até morrerem. E quando sua corrida terminou, ainda estavam avançando. Só porque seguiam a Deus, não acharam que deviam ter uma vida fácil, como muitas vezes muitas pessoas pensam. Algumas vezes, aliás, era bem o contrário. Frequentemente, a vida de fé significa sacrifício e muitas vezes até miséria. Mas Deus tem um alto conceito a respeito dessas pessoas que estão descritas na galeria da fé, dizendo que o mundo não é digno delas. Que coisa linda, Deus falando isso a respeito de homens comuns. Essas pessoas tiveram uma fé tão grande, tão provada, uma vida e um caráter tão incríveis, que Deus diz que o mundo não merecia tê-los aqui. Quando escreve sobre a nossa corrida, diz que essas pessoas nos servem de exemplo e encorajamento. São testemunhas de perseverança e nós devemos olhar para eles. Essas pessoas e tudo que foi escrito na Bíblia diz que para o nosso ensino foi escrito. Como aquelas pessoas foram fortalecidas pelo Senhor, um Deus vivo que não nos abandona, da mesma maneira, tire força dos testemunhos da palavra, que são tão poderosos para que você tenha força para correr a tua corrida hoje. Muitas vezes você pode se sentir desanimado,
Mas eu quero trazer algumas coisas para você. Como primeiro, nós dissemos que nós devemos tirar o exemplo das pessoas que já correram antes de nós. Segundo, nós precisamos deixar de lado tudo o que nos prende. É isso que essa passagem diz. O escritor John Maxwell, ele diz o seguinte: se você quer viajar mais longe e mais rápido, leve pouca bagagem. Jogue fora suas invejas, ciúmes, mágoas, egoísmos e todas as suas lágrimas. Para correr bem a corrida da vida, você tem que largar algumas bagagens que você está carregando. Muitas pessoas estão na corrida, mas elas estão carregando uma porção de coisas que diminuem o seu ritmo, que trazem muito peso. Hebreus nos fala de 2 tipos diferentes de peso que nos atrapalham. O primeiro é largar o que não é santo. Abandone o pecado. O pecado, ele nos trava. O pecado tira a nossa força. E eu preciso me livrar dessas coisas. Talvez seja um vício. Talvez algum tipo de prática desonesta nos negócios. Talvez uma frieza de coração que cresceu. Talvez um relacionamento que não está dentro do contexto da palavra. Você sabe o que é errado. Nós sabemos. Nós temos uma lei moral dentro de nós. E quando nós fazemos algo errado, parece que algo atrapalha, algo atravessa no nosso interior. E nós sabemos que precisamos largar algumas coisas. Mas se você ainda não largou, Deus não diz para nós abandonarmos todas essas coisas porque Ele quer tirar a nossa diversão. Não, Ele diz para nós abandonarmos essas coisas porque Ele sabe que no final isso vai nos destruir. E a segunda coisa, segundo esse contexto da palavra, de Hebreus, que diz que nós devemos largar, não é só abandonar as coisas pecaminosas, mas também para largar os pesos desnecessários. Quando nós vamos fazer uma corrida, nós temos que tirar todo o peso, tudo aquilo que vai nos incomodar. Não necessariamente se trata de pecados, não chega a ser um comprometimento moral, mas são coisas desnecessárias que aumentam seu peso na corrida. Pode ser que sua vida esteja tão lotada que você não tenha tempo de buscar um relacionamento com Cristo. Isso é um exemplo. Pode ser que você tenha tantas atividades que não há tempo para você buscar as coisas de Deus. Pode ser que você tenha somente as tuas horas sejam desperdiçadas em frente a uma televisão. As atividades da vida não são, muitas atividades da nossa vida civil não são imorais, não são pecaminosas, não são erradas, são apenas distrações que tiram as nossas forças. Pense na tua vida. Talvez você queira seguir Jesus, mas talvez tantas coisas estão te prendendo ou então estão te trazendo peso. Talvez com essa palavra que está sendo ministrada ao teu coração, você possa refletir e tomar uma decisão e logo encontrar forças para terminar essa corrida, para levar avante essa corrida com Jesus. O escritor de Hebreus diz: continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Não desanime. Você que está ouvindo essa palavra, não desanime com as dificuldades, com as circunstâncias contrárias, com a falta de capacidade muitas vezes. Através dos tempos, a grandeza de um homem tem sido definida pela sua habilidade de vencer obstáculos e falhas do passado e perseverar no presente. Na corrida da vida, Deus está sempre mais interessado em como terminamos do que com a nossa velocidade. Portanto, nós chegamos à conclusão que não importa quanta dificuldade esteja ocorrendo na nossa corrida ou quanta opressão venha sobre a nossa vida, não importa quão escura e assustadora as coisas se tornem, mantenha-se firme, seja fiel. Paulo fala com muita propriedade, ele diz: estive preso. Quantas vezes Paulo fala: estive preso, fui açoitado, exposto à morte repetidas vezes, apanhei açoite 39 vezes, fui golpeado com varas, apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Paulo fala que ele ficou sem dormir, que ele passou fome, que ele suportou frio e nudez. Mas ele diz: onde vou, estou em perigos. E além de tudo isso, enfrento diariamente a pressão interior causada pela preocupação com as igrejas.
Mas Paulo, ele declara: eu nunca desisti, eu nunca me entreguei. Eu quero estimular hoje você, não desista, seja qual for a tua dificuldade. Nada nesta vida poderia dissuadir Paulo do seu comprometimento com Deus. Nada na vida poderia apagar sua paixão por Jesus. Paulo tinha decidido que, antes de mais nada, ele ficaria inabalável e constante, determinado. Ele decidiu fixar a mente dele na convicção de que não interessava onde sua vida o levasse. Ele ia manter-se no trabalho e servindo. Ele ia continuar pregando enquanto Deus o mantivesse respirando. Eu quero te animar com essa palavra. Não desista. Você pode estar passando por pressões exteriores, por pressões interiores. Você pode estar passando por dificuldades financeiras, por enfermidades, por relacionamentos cortados. Confie em Deus e continue essa tua vida com Jesus. Não deixe de maneira nenhuma a comunhão com o Senhor. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de orar. Em quarto lugar, eu quero dizer que se nós queremos terminar bem a nossa corrida, nós precisamos manter a nossa mente em foco. Paulo diz que conseguimos esse objetivo quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus. E antes de irmos adiante, note que ele não diz, mantenha seus olhos nos outros cristãos, ou no pastor, ou na igreja. Todas essas coisas e pessoas, em algum ponto da caminhada, vão decepcionar você. Talvez você tenha parado a tua caminhada porque você se decepcionou com alguém, com a igreja, com pessoas, com tantas coisas. Só quando você mantém os olhos em Jesus e somente nele é que você vai encontrar força para suportar esta maratona chamada vida cristã. Eu tenho aprendido que velocidade e foco não são dois bons companheiros. Se a vida é uma corrida, você não pode desenvolver uma intimidade espiritual na corrida. Então é difícil. Estamos num mundo onde o ritmo de vida continua acelerado e a acelerar cada dia mais. Muitos de nós já somos viciados na velocidade, já levantamos correndo, mantemos todas as nossas horas cheias, tentamos fazer tudo o que podemos e fazemos rápido. Mas Jesus, se nós olharmos a vida de Jesus, ele sempre tinha tempo. Tinha o seu tempo com o Pai Celestial. Uma das coisas para o que sempre tinha tempo era para estar a sós com seu Pai. De fato, cuidadosamente, ele preservava esses momentos, quando eu levantava cedo, antes dos outros, e ele dava uma fugidinha de casa só para estar a sós com o seu Pai Celestial. Se você tem passado por problemas, você deve retirar força daqueles que já correram, como nós já falamos. Você precisa deixar de lado tudo que te prende. Você precisa perseverar até que você tenha cruzado a linha de chegada. E se você quer terminar bem, você precisa manter uma mente em foco. Você precisa ter o teu momento com o Senhor. Você precisa ter uma vida de qualidade com Deus. Você precisa ler a palavra. Você precisa orar. Você precisa estar juntos com pessoas que vão estimular a tua fé. Pessoas crescidas espiritualmente. Você precisa ter um pastor. Você precisa ter um líder espiritual. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa íntegra, de caráter, que realmente ela fala a palavra, ela vive a palavra, ela procura viver a palavra. Eu quero estimular você a não desistir. Hoje essa palavra veio ao teu coração para que você continue firme, não olhe para trás. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Não tire a mão do arado. E nessa hora eu quero fazer uma oração com você. Levamos a palavra, mas precisamos que o Espírito Santo venha atuar. E essa é uma hora de você responder a Deus e sentir esse Espírito Santo se movendo e te fortalecendo no teu homem interior. Então feche os teus olhos e eu vou estar orando. Deus, obrigada por essa palavra tão linda e tão tremenda, Senhor. Deus, essas pessoas que começaram essa caminhada com o Senhor, Pai, talvez muitas estão com problemas, estão desestimuladas, estão talvez enfermas, com problemas financeiros, com problemas de relacionamentos, com pressões externas e internas também.
Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre esta palavra, frutificando, Senhor. Deus, que elas possam deixar os pesos, Senhor, que elas possam deixar o pecado, Senhor, que elas possam ler a Bíblia, Senhor, e tirar do testemunho, Senhor, desses homens e mulheres, Senhor, cujas vidas, Senhor, ó Deus, foram testemunhos para tantos e continua sendo e vai continuar sendo sempre, Pai, porque está na Tua palavra, Senhor. Deus, que essas pessoas possam estar realmente, Senhor, sendo fortalecidas nessa hora, que a Tua unção venha sobre cada uma delas. Senhor, cura também, restaura, liberta, Senhor, traz um novo ânimo, envolve no Teu amor e na Tua graça, Senhor. Eu oro abençoando essas pessoas, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos que a nossa vida com Jesus é comparada a uma corrida e que nós não devemos desistir antes de acabar essa corrida. Venha estar conosco, correndo junto conosco, através das nossas celebrações, através de tudo aquilo que nós ministramos na igreja. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela embaixo os nossos endereços e os nossos horários. Até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be